Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como ficou o meu planner de 2020. Bom, antes da gente começar, eu só queria dizer que esse planner aqui, aconteceram alguns problemas com ele. Primeiro que eu tava morando na França no início de 2020, fazendo meu intercâmbio, e aí por conta da quarentena, confinamento, etc., eu voltei pro Brasil e fiquei no Brasil durante 5 meses. Mas esse planner aqui ficou na França, então ele tava aqui e eu tava no Brasil, então eu não usei ele durante 5 meses. Então vocês vão ver que boa parte desse planner está vazia, exatamente porque eu não consegui usar ele. Bom, para começar, esse planner aqui eu comprei na Amazon, ele se chama The Busy Days Planner, e ele é um planner que custou 20 euros, se eu não me engano. E ele é tipo sistema de disco, né? Como se fosse um caderno de disco, mas é um planner de disco. Então, esse aqui não tem nada a ver com caderno inteligente, qualquer outra marca brasileira. Ele imita um pouco, eu diria, que o Happy Planner, que é uma marca estrangeira lá dos Estados Unidos. Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi só que eu tava na França, né? Infelizmente não fiquei na França todos os meses. E aqui a gente tem o calendário de 2019 e 2020. E aqui do lado a gente tem uma página para escrever o que a gente quiser. Depois aqui a gente tem um espaço para planejar todo o nosso ano. Eu não usei esse espaço para nada. E aqui tem algumas metas para o ano. Eu vou deixar aqui borrado porque, enfim, são metas pessoais. E aqui também tinha um espaço para você escrever sobre os seus projetos e planos, que eu também não usei. E cada mês tem uma página assim de entrada que você pode colocar as suas metas para o mês. Novamente, eu vou deixar isso aqui borrado, porque são metas pessoais, mas eu vou falar um pouco sobre algumas. Por exemplo, tinha uma meta aqui sobre saúde, que era fazer exercício 3 vezes por semana, comer 3 frutas por semana e comer no máximo carne vermelha 4 vezes por semana. E aqui também tinha de estudos, ler um livro em francês e escrever uma redação por semana. Em francês, tá? Para eu estudar francês. E aí, para esse planner, o que eu decidi fazer foi incluir uma folhinha personalizada, que eu pude imprimir e depois furar, né, para colocar aqui, para fazer um controle financeiro mais completo. Então ficou assim, eu colocava não só o que eu ganhava, né, mas também as minhas metas financeiras para o mês. Também colocava os gastos mensais, como por exemplo a eletricidade, conta telefônica e aluguel do apartamento. E aí depois tinham alguns gastos esporádicos, assim, que não aconteciam sempre, por exemplo, o transporte, né, que poderia mudar de mês para mês, e também compras de supermercado. Aí eu colocava aqui quanto eu esperava gastar e depois quanto eu realmente gastei. E aqui tem outros gastos que geralmente são sair para comer, ou então para comprar presente, comprar coisa que eu quero, enfim. E aí depois tem a parte que é para guardar dinheiro para coisas importantes. Então, por exemplo, eu tinha uma viagem para Londres e aí eu queria gastar uma certa quantidade de dinheiro para conseguir ir nos parques, visitar as coisas, comprar lembrancinha, esse tipo de coisa. Também queria guardar dinheiro para fazer a minha mudança, né, que eu estava precisando, e também para comprar malas novas. Então, eu queria gastar. Então, por exemplo, eu queria guardar 200 euros para comprar malas novas e no total eu acabei gastando só 100 euros para comprar 2 malas, então foi muito bom. Aqui desse outro lado a gente tem todos os gastos que eu fiz, segundo as datas, o tipo e depois o valor, né? E que eu ia colocando quanto dinheiro eu tinha para o mês, né, que sobrou. E tem 2 colunas diferentes, porque uma era para minha conta de banco principal aqui da França e a outra era a conta secundária. Esse planner vem com um planejamento mensal financeiro, só que ele não é muito completo, então por isso que eu resolvi fazer esse planejamento aqui melhorzinho. Aqui temos o planejamento mensal de janeiro, então dá pra ver que eu gostei bastante desse planejamento, achei bem simplesinho, mas super bonitinho, então eu colocava aqui algumas coisas que eu precisava pagar que eram importantes, por exemplo, aluguel e água e telefone, enfim. Também estava colocando aqui em laranja as provas que eu tinha para fazer e em azul as viagens que eu ia fazer. Então, por exemplo, aqui eu estava voltando para Nantes, depois de ter ficado um período na Rússia. Então, eu ia voltar para Nantes, que era onde eu estava morando aqui na França. Aqui meu irmão veio me visitar e aí depois eu ia fazer uma viagem para Portugal. Então, 2020 começou muito bem para mim, eu tinha feito 3 viagens, só que aí depois começou a desandar, né, minha gente?
Aqui temos a primeira semana de 2020. Eu achei que ficou muito, muito bonitinha essa semana. Olha só, ficou mega decorado. Eu coloquei vários adesivos diferentes e também coloquei tudo que eu precisava colocar, assim, de coisas que eu tinha para fazer. Essa primeira semana eu não tinha muita coisa para fazer porque eu estava na Rússia, estava viajando. Então, estava sem aula, né, naquele momento, estava de férias. Por isso que só tem mais decoração mesmo. Aí, na segunda semana, eu voltei da Rússia aqui na quarta, e aí o resto eu tinha coisas para fazer, mas não eram coisas assim muito importantes, porque eu ainda estava meio que de férias, porque as aulas tinham voltado, mas a gente ainda estava no momento de férias, né? Então a gente ainda estava meio que voltando das férias. Bom, aí depois eu comecei a fazer os meus próprios adesivos. Eu não sei se eu fiz um vídeo mostrando como fazer esses adesivos, eu acho que não, mas se vocês quiserem eu faço. Enfim, eu imprimi esses adesivos aqui e aí eu comecei a usar eles. Eles são adesivos que são super, super práticos. Por exemplo, eles são adesivos aqui para colocar o dia da semana, porque esse planner aqui, não sei se vocês repararam, deixa eu pegar aqui um mês vazio. Olha só, esse planner aqui, ele é horizontal, então os dias aqui são na horizontal e eu particularmente prefiro os dias na vertical. Eu não sabia que ele era horizontal quando eu comprei, e enfim, eu imprimi esses adesivos e aí transformei o planner em vertical. E aí eu cobri os dias aqui com uns adesivinhos que eu fiz também. E aí eu fiz adesivos para as minhas aulas, fiz adesivos para marcar o que eu estava comendo, para fazer to-do list, que são listas de tarefas, né? Para marcar algumas coisas do YouTube também. E, enfim, para tudo que eu pudesse precisar, eu fiz um adesivinho. E eu acho que ficou bem coerente essa página, bem bonita e fica super completa. Então eu tô pensando em fazer isso de novo. Eu não sei ainda. Outra página que eu fiz com os meus adesivos, novamente, eu achei que ficou muito, muito legal. O problema é que custa um pouco caro para imprimir todos esses adesivos, principalmente aqui na França, porque é em euro. Então, eu fico um pouco com o pé para trás de ficar imprimindo essas coisas. Aqui foi a minha viagem para Portugal e eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente, que foi imprimir algumas fotos e ilustrações de Portugal. Essa aqui não sou eu só achei uma foto bonita e aí eu resolvi imprimir. Mas, enfim, eu achei que ficou muito, muito legal. E aí, na semana seguinte, acabou o mês, né? E aqui tem uma página para você fazer um resumo do mês. Mas ao invés de fazer um resumo do mês, o que eu fiz foi fazer uma lista de ideias pro meu canal, né? De vídeos que eu poderia fazer. E aí, em fevereiro, eu já não coloquei nada de plano. Eu fiz novamente a minha folhinha de gastos. Mas essa aqui, como vocês podem ver, não está completa, diferente da outra. E usei a folha de controle financeiro do Planner. Aqui eu também fiz o planejamento mensal. E aí aqui tem a minha viagem para Londres aqui nessa semana. Aqui eu comecei a usar algumas coisas diferentes. Eu comprei um bloquinho de folhas com ilustrações, né? Então tem essa aqui azul, tem essa aqui da preguicinha, tem umas montanhas. Então eu comecei a decorar um pouco mais. E ao invés de fazer aquilo que eu tinha feito, né? Com os adesivos que eu imprimi, porque eu não queria imprimir mais, eu usei etiquetinhas e eu mesma fiz os dias, né? Como vocês podem ver, eu fiz à mão. E aqui, esse lado eu deixei descoberto, porque, enfim, não estava me incomodando muito. E eu sempre coloco os adesivos assim que fazem sentido para a semana. Eu tenho uma cartela de adesivos para professores, então, por exemplo, tem esse adesivo aqui de Field Trip, que eu coloquei que, na verdade, eu estava voltando para Nantes. Então, não é exatamente Field Trip, mas, enfim, tem a ver. Aqui outra página que eu gosto muito, que tem um tema mais azul e rosa, que eu gostei bastante. E aqui eu fiz uma coisa bem, bem diferente do resto do meu planner, que foi fazer um diáriozinho da minha viagem para Londres. Então aqui eu escrevi exatamente o que eu fiz todos os dias, e aí eu fiz umas ilustraçõezinhas. Eu acho que ficou muito, muito fofinho. As ilustrações eu não fiz direto no planner, eu fiz numa folha separada, depois cortei e colei, porque funciona como se fosse adesivo, né? Eu achei super bonitinho. Não sei se eu vou fazer isso de novo, talvez eu faça no meu planner de 2021, mas eu tô pensando que para 2021 talvez eu faça direto no planner, né? Não faça como se fosse adesivo. E aí a gente começa um pouco a desandar. Então, vocês vão ver que a partir assim dessa semana eu comecei a não usar tanto meu planner, e é porque eu estava começando a ficar um pouco preocupada com a questão da quarentena que estava começando na França. Em março eu também não preenchi nada aqui do financeiro, não imprimi a folha do financeiro, também não completei a parte do mês. Eu fiz algumas coisas aqui na primeira semana, na segunda semana também.
Aí na terceira semana tiveram algumas coisas importantes, por exemplo, o presidente aqui da França anunciou que ia ter o confinamento, então todo mundo teria que ficar em casa. E aí depois disso eu voltei para o Brasil na quarta-feira, inclusive eu errei aqui quarta-feira, mas tudo bem. Na verdade eu comecei a voltar na terça e aí eu consegui chegar no Rio na quinta, então foi uma viagem assim bem longa. Mas enfim, tudo isso aqui que vocês estão vendo decorado, eu não decorei no dia, tá? Nem na semana. Isso aqui eu decorei tem 1 ou 2 meses, porque eu queria lembrar dessa semana. Mas nessa semana o meu planner já estava aqui na França e eu estava no Brasil. Então, tudo que vocês vão ver aqui entre essa semana até o meio de agosto, eu decorei depois do que aconteceu, né? Porque eu não estava com o meu planner. Então, isso aqui eu também decorei tem alguns meses. E aí, abril, acho que não tem nada em abril. Vamos dar uma olhada. Tem essa primeira semana aqui, que eu decorei de novo depois. Isso aqui eu tava em quarentena no Brasil, tá? E aí, vocês vão ver que o que eu fiz, eu não consegui decorar todas as páginas, eu queria preencher todas elas, mas eu não consegui. Então, o que eu fiz foi basicamente tirar alguns desses quadradinhos aqui estampados e eu colei em todas as páginas para eu começar a montar realmente e decorar o planner dos meses que eu não estava aqui. Mas vocês vão ver que não tem mais nada, tá? Só tem essas folhinhas mesmo e o resto tá completamente vazio, o que é triste porque esse é o meu primeiro planner. Pro mês de maio eu decidi fazer uma coisa diferente. Não sei se vocês assistem Star Wars, eu não sou uma fã assim gigante de Star Wars, mas eu acho legal. Em inglês tem a frase, né, May the Force be with you, e tem um trocadilho que é May the 4th be with you, que seria 4 de maio. Então eu resolvi usar os adesivos que eu ganhei no supermercado aqui na França do Star Wars para decorar o planner no mês de maio. Então todo esse mês aqui tem decoração de Star Wars e não tem mais nada escrito, porque como eu disse, o planner estava na França e eu não. Isso tudo aqui eu decorei mês passado, tá? Mesma coisa vale para junho. Junho só tem os papeizinhos estampados. Não tem nem título dos dias. Então é um pouco triste que realmente isso aqui tenha ficado na França, mas enfim, né, faz parte. Eu também não ia ter nada para anotar. Aqui a gente já tá em julho. A única coisa que eu realmente anotei foram os vídeos que eu publiquei em cada dia, só que o problema é que eu anotei como se tivesse horizontal e não vertical. Então, eventualmente, eu acho que eu vou ter que mudar isso também, mas enfim. Agora a gente passa para agosto. Agosto foi o mês que eu voltei aqui para França, então tem algumas decorações do mês, assim, que eu fiz. E tem algumas semanas decoradas também. Essa primeira não está. Essa segunda, só a parte dos sábados, tá? Porque foi o dia que eu comecei a voltar para a França. Então foi mó confusão, a minha viagem deu mais de 60 horas no final das contas. Eu saí do Rio no sábado e só consegui chegar na França na segunda. E aí é que só tem a segunda completa. A semana seguinte, como eu já estava aqui de volta, estava completamente arrumada, todas as minhas coisas estavam de volta comigo, eu consegui fazer essa semana aqui que eu achei que ficou muito fofinha, que é a semana rosa. Então aqui tem uma semana com tudo que é rosa, tem coisas que estão escritas com caneta rosa também, enfim, eu achei que ficou muito completo e muito bonitinho. Setembro eu estava aqui também, então eu consegui anotar algumas coisas, não fiz o mensal, eu só parti direto para o semanal. Então aqui nessa semana tem algumas coisas marcadas, mas eu deixei muita coisa em branco também. Essa segunda semana eu não fiz, nem a terceira, nem a quarta. Então setembro eu simplesmente não quis fazer. Aí outubro, eu acho que outubro tá todo completo, ou quase todo completo. Vamos ver. Novamente, não usei a parte do mês. Ah, não. A primeira semana não está completa. Nem a segunda. Nossa, cadê as coisas? Nem a terceira. Aqui, ó, a quarta semana aí sim tá completa, tá bonitinho essa aqui, eu também achei. E, de novo, vocês vão ver que eu recomecei com os meus adesivos, eu imprimi eles. Só que dessa vez, ao invés de imprimir em papel adesivo, eu imprimi em papel normal, porque era mais barato, e aí eu ia colando. Essa outra semana eu também achei muito bonitinha, era a semana do Halloween. Não fiz nada no Halloween, porque confinamento, enfim. E aqui em novembro temos também algumas partes que estão completas.
não o mensal, é claro. Essa primeira semana ficou bem bonitinha. Eu deixei alguns espaços vazios, mas no geral ficou bem cheio. E aqui eu adoro essa semana. Essa semana aqui eu gravei pra vocês, caso vocês não tenham assistido, eu fiz um planejamento de refeições. Então foi essa semana aqui que eu planejei. E aqui tem a listinha de supermercado que eu usei para fazer as compras e também aqui o planejamento das refeições. Então ficou super completo esse aqui. Esse aqui também achei que ficou muito legal. Novamente, acabaram os meus adesivos aqui pro mês, então não coloquei nada. Mas uma coisa que eu fiz foi usar o post-it, por exemplo, esse aqui, para completar alguns espaços em brancos. Então acho que ficou bem legal. No entanto, não sei se vai dar para perceber, tem vários adesivos que eu simplesmente colei e nunca usei. Então é isso, eu estava meio desanimada, né, chegando no final do ano. E aqui também achei que ficou muito bonito, alguns espaços em branco novamente, algumas coisas importantes, por exemplo, que eu comprei o caderno de donuts da NoteMe, que eu tava querendo há um tempão. Enfim, aí depois disso eu acho que não tem mais nada em dezembro. Dezembro realmente eu estou um pouco desanimada também. Esse planner já estava guardado na minha mala, eu resolvi tirar só para mostrar para vocês. E eu acho que eu vou completar eventualmente ele no Brasil, provavelmente em 2021. Eu tenho um outro plannerzinho que não é um planner, né? É uma agenda com várias coisas que eu fiz durante o ano. Então vou usar ele para me basear e também para completar, né, esse planner aqui. Mas enfim, esse planner é muito legal, é só porque ele ficou abandonado aqui na França durante vários meses. E agora que eu tô trabalhando, eu não tô usando ele tanto, porque eu meio que me desanimei de usar ele, exatamente porque ele ficou tanto tempo aqui sozinho. Mas ele é um planner muito bonito. Ele é bem grandinho, tem várias folhas. Eu achei bem legal as divisórias também, apesar delas serem bem básicas, assim, e você não poder reutilizar, né? Porque é uma coisa que você vai completando com as suas metas. Mas enfim, é um planner bem legal. Uma pena só que ele tenha ficado aqui sozinho. Enfim, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu planner tá realmente bem vazio, infelizmente, mas as partes que eu completei eu achei bem legais. E quem sabe em 2021 eu finalmente complete ele. Vamos ver, né? Obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo.